O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem, tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala.
Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher. Eu sempre falo por causa disso. Senão a pessoa não acredita. Entra na minha live e fala. Se você não falasse, eu nunca iria saber. Tá bom? Beijos. O povo fala nos meus vídeos assim, nossa, se você não falasse que você era travesti, eu não saberia. Muitos estão falando isso. Se eu não fosse travesti, se eu não falasse que eu fosse travesti, a pessoa não ia saber. Opa! Por quê, gente? Realmente não dá pra saber. Eu sou muito confundida assim, porque eu sou bem afeminada, né? E muitas pessoas confundem mesmo. Por isso que sempre eu já falo a realidade. Eu sou travesti, nasci um homem tal, tá? Agora eu tô passando pela transição de ser mulher.
Eu sempre falo por causa disso, senão a pessoa